Vem chegando para mais uma live, começando aqui no perfil do Yogalaya, mais uma live de segunda, normalmente com convidados muito especiais, e hoje uma live que eu queria fazer há muito tempo. A live vai ser sobre dança e rituais de cura, e para isso eu vou chamar aqui a Fernanda Cunha, né? A primeira vez que eu vi a Fernanda Cunha foi no Paraty Yoga Festival de 2022, talvez. Então acho que 3 anos atrás foi a primeira vez que eu vi a Fernanda dando a sua aula, e assim, pausa pro golinho de café com leite. A aula da Fernanda, eu não fiz a aula, me arrependi depois de não ter feito, né? Mas a aula dela foi uma coisa, um ritual, assim, dava para ver as pessoas vivendo aquilo, soltando no corpo travas emocionais, se liberando, se libertando. E aquilo foi muito lindo para mim, foi muito impactante, né? Porque eu vinha de um olhar muito mais, vamos dizer assim, filosófico do yoga, né? A minha escola é uma escola muito de estudo, de ler os textos e de práticas mais introspectivas, né? E quando eu vi a Fê fazendo aquele movimento todo enorme, né? E fazendo com que todo mundo dançasse junto, e as pessoas, né, tendo sensações muito diferentes das que a gente tem normalmente, né? Aquilo foi muito impactante. E eu fiquei com vontade de convidar a Fê, que já está aqui na área. Oi, Fê, bom dia. Bom dia, Caio, que alegria! Que honra estar aqui. Qual Estava é? escutando no início, gente. Gratidão, licença, né, para estar aqui no teu perfil. Não, no nosso. Poxa, honra mesmo estar aqui, Fernanda. Eu realmente queria fazer esse papo com você há muito tempo, porque eu depois vou contar, né? Eu tive uma experiência com dança que foi muito libertadora para mim também, uma vez. E ver você trazendo isso de maneira tão bonita, né? E ver você trazendo isso com o nome de yoga, eu achei muito lindo, tá? E depois eu quero dizer, porque como eu estava dizendo no começo, né? Eu vim de um lugar muito, às vezes, ortodoxo, assim, sabe? E depois eu fui reavaliando a minha forma de olhar para o yoga, ainda com base nos textos, né? Uau. Tendo uma autonomia minha de interpretação e não aquela coisa muito estrita, né? Eu comecei a ver, por exemplo, como tudo que você faz para mim é absolutamente respaldado pelos textos, e sim, é muito yoga, né? Então, a gente vai falar bastante disso, mas antes eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse quem é a Fernanda, como é que você chegou no yoga, tá? Como é que você chegou na dança também, o que veio antes, como é que esses interesses foram se comunhando, assim, se comungando. Então, a palavra é sua. Gratidão, Caio. Bom, na verdade, você falou que você veio desse lugar dos textos mais ortodoxo do yoga, e eu também. Eu sou bastante estudiosa, eu gosto muito dos textos também. E por causa disso, eu precisei voltar um pouco para as minhas raízes. Sim. E para o que de verdade fazia a inteligência do meu corpo ressoar e ecoar, sabe? Nessa união, nesse estado de união que o yoga propõe. E aí eu fui relembrando que quando eu era criança, nada me fazia me sentir tão conectada comigo, com Deus, com tudo, tão una quanto música e dança. Só que eu não sabia, porque eu era pequena, então eu estava brincando, por exemplo, de esconde-esconde com um monte de criança, tinha uma festa, rolava uma música, o meu corpo ia na direção daquela música. E eu ficava dançando de uma forma que eu não tinha nenhum controle sobre o que eu estava fazendo, que movimentos eu estava fazendo. Eu só sentia uma plenitude e uma união muito grande. Depois de muito tempo, aí, enfim, aí eu percebi que a dança não era para mim, a dança assim de técnica, né? Por quê? Porque toda vez que eu estava tentando dançar uma dança técnica, que todo mundo tem que dançar igual, meu corpo escutava a música, interpretava de uma outra forma que não era bom naquele momento para quem estava, né, fazendo uma dança mais técnica. Sim. E aí eu tive muitos problemas com ansiedade. Ansiedade ainda é uma marca muito grande na minha vida, algo que eu preciso sempre ter muito tapas. Com quantos anos você começou a perceber essa ansiedade e dar nome para ela, Fê? Eu acho
que eu tinha... Não, eu já estava na vida adulta. Eu tinha uns 16 anos, porque minha mãe vivia repetindo, nossa, isso aí é ansiedade. Eu falava, eu quero comer uma coisa não sei o quê. Isso aí é ansiedade. Ah, você tá ansiosa. E eu fiquei com aquela coisa, nossa, então eu sou ansiosa. Então tudo bem, eu tenho o respaldo de fazer qualquer coisa, de falar as coisas porque eu sou ansiosa. E aí eu fui, aí uma amiga falou, Fê, você tem que fazer yoga, não sei o quê. Aí eu tô com um milhão de coisas, vestibular, um monte de coisas que eu tava estudando. Eu falei, cara, eu não quero fazer mais uma coisa. E aí ela falou assim para mim, Fer, você sente o ar que entra e sai pelas narinas. Quando ela falou isso, eu lembro que eu estava escrevendo. Eu parei tudo. Eu falei, gente, eu nunca senti o ar que entra e sai pelas minhas narinas. Aí eu falei, quero ir nesse yoga agora. Aí eu fui e a primeira aula de yoga eu senti a mesma plenitude que eu sentia quando eu era pequena dançando. Legal. E eu falei, cara, eu não sou ansiosa. Eu estou ansiosa. É totalmente diferente. Totalmente. E aí foi que a dança e o yoga se encontraram na minha vida. Eu comecei a estudar muito yoga de uma forma bem ortodoxa e clássica, isso e aqui, isso é yoga, isso não é yoga. Eu fazia toda uma separação até que meu corpo começou a adoecer e eu precisei olhar de verdade para ele de uma forma que, olha, até o meu próprio yoga não era muito arrinza, assim, não era muito acolhedor, né? Eu fazia aquela prática que tinha que ser feito. E aí eu fui entendendo que o meu corpo tem essa inteligência. E aí eu comecei a entender o yoga não de uma forma subjugada pelas posturas ou de uma transliteração literal do que está escrito nas escrituras, mas da forma como se vive e se experimenta o yoga na vida real. E aí eu entendi, cara, dançar de forma tão presente é uma forma dinâmica de yoga. Absolutamente. Trazer o yoga para a vida, viver o yoga é muito mais do que fazer posturas, muito mais do que saber todos os pranayamas. Eu já fiz esse tipo de yoga, assim, onde eu tinha muito tapas e o meu tapas virou uma rigidez. Exato. E eu me tornei uma pessoa separada, porque eu me achava, né, na minha crystal ball do ego espiritual, eu sabia muito. Eu fazia todas as práticas, os crias, e eu me sinto muito mais yogi num lugar onde a dança, que é a vida, faz parte e permite que o corpo inteligente possa mostrar pra gente o caminho de volta para casa, sabe, Caio? Então, foi essa, não sei se eu respondi a pergunta, mas Super. foi assim que o yoga chegou na minha vida e que a dança e o yoga se entrelaçaram. E quando que, depois eu vou comentar essas coisas todas, estou só puxando aqui assunto, mas quando que você realmente começou a trazer isso tudo como uma prática que você oferece para as pessoas, né? Venham aqui, que eu vou fazer vocês sentirem yoga a partir de dança. Uhum. E como foi? Foi. Eu morava nos Estados Unidos e eu lembro que eu tava. Sabe quando você fica sem criatividade? Eu trabalhava com yoga para adultos e yoga para crianças. E aí tinha férias de julho e eu queria fazer um Yoga Kids Camp. Porque trabalhar com as crianças sempre me instigou muito esse lugar da liberdade, da dança, da criatividade, do yoga totalmente palpável que elas trazem, né, naturalmente. Então, para mim, sempre foi um território de muita conexão. Só que eu não conseguia criar. E eu tinha uma coisa muito rígida na minha atitude, que era... Eu venho, né? Eu estudei administração, eu sou administradora de formação, então eu sempre tive muita disciplina rígida. Sim. Eu estudei em colégio militar, então essas marcas minhas ficaram muito evidentes em tudo que eu fazia. Então eu fui para o yoga, fiz uma transição de carreira, fui para o yoga com essa rigidez. Então, claro que práticas mais rígidas de yoga me atraíam muito e eu tinha muita disciplina para isso. E aí eu queria criar para crianças sentada na frente do computador, ignorando o meu corpo, ignorando os chakras, toda a sabedoria que está dentro do corpo, né? E aí eu falei, nossa, eu vou ligar o som,
vou fechar a casa toda, porque eu morava nos Estados Unidos, não era bom ficar com o som muito alto. E aí eu fiz isso e dancei. Quando eu comecei a dançar, Caio, eu me senti tal qual numa meditação profunda, em samadhi Uhum. mesmo. E aí eu falei, aí depois que acabou, eu falei, uau, isso é yoga. Eu tô até me arrepio. Isso é yoga. E eu falei, nossa, yoga dance. Veio assim. Aí eu falei, nossa, é isso, yoga dance. Eu fui pro Google, vários terapeutas Ah, já estudavam no mundo inteiro dança de forma claro. terapêutica. Então eu achei uma professora que tinha um curso que era Lecture Yoga Dance, lá no Kripalu, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O nome dela é Megan Butterheim, Tá. que é um sobrenome alemão. E aí eu falei, nossa, eu vou estudar com essas pessoas todas. E aí eu comecei, né, muita disciplina, a estudar muito, com muitos professores diversos. Aí eu estudei com ela, estudei. Aí eu comecei a estudar muitos livros sagrados. Aí eu estudei também com a galera do teatro, da Broadway, mais com crianças. Enfim, e aí eu falei, nossa, é yoga dance. Eu estudei tudo isso que eu estudei, ainda não é algo pronto. É algo que eu tô descobrindo, que tá chegando. E aí, um belo dia eu falei, não, mas eu preciso praticar. E aí eu chamei as pessoas e falei, gente, eu vou oferecer uma prática que chama Yoga Dance. E aí as pessoas, tá, mas o que a gente tem que levar? Eu falei, leva tapetinho. Tá, mas eu não sou muito bom com yoga. Eu falei, não se preocupa com as posturas, né? Que logo as pessoas já se Ah, preocupam com a postura. E tá, mas eu tenho vergonha de dançar. Eu falei, não, mas não é uma dança que você vai precisar fazer igual a todo mundo. A gente vai dançar de olho fechado. E aí acabou que as pessoas vieram. E, Caio, eu percebi aquilo que você falou no início, sabe? Esse estado de yoga, através da dança, que as pessoas acessavam couraças e uma. Eu não gosto muito de falar da palavra cura, porque eu acho que ela tá ah, muito. Parece um lugar que você chega, e não é. A cura é um estado, é um despertar que você é um vai tendo, e é eterno. processo, né? Exato, é um processo. É. Então, eu vi as pessoas percebendo e despertando para processos muito profundos, emocionais, que com yoga a gente chega, mas não tão rápido. Por quê? E aí eu vou explicar por quê. Não é assim, às vezes as pessoas falam, ai, me dá suas playlists. Eu falei, gente, isso aqui não é uma playlist de músicas que eu gosto e coloquei tudo junto e é porque é bonito. Essas, porque no Yoga Dance, aí o que eu percebi? Eu percebi que não dava para ser. Isso já era poderoso. Agora eu precisava estudar mais música para estudar a frequência, porque os nossos chakras emitem frequências dentro do nosso corpo. E aí eu comecei a estudar com psicólogos toda uma abordagem comportamental e emocional dos chakras. Uhum. E aí eu uni a música. Qual frequência, que músicas emitem frequências que conversam com esse chakra e despertam a inteligência inata do corpo. Então, a gente vai estar no Yoga Dance, 7 músicas, 7 são chakras. Primeira música, não sei o que está acontecendo com o meu corpo. E é isso, não sei, porque o corpo sabe, a mente quer entender e controlar a experiência. Mas o corpo tem os seus tempos que são muito diferentes da mente e a sua forma de se autorregular. Então, com essa frequência ressoando, a gente consegue trazer muito material do inconsciente para o consciente. Ah, mas é uma cura? É um despertar, que aí você vai perceber, poxa, talvez eu preciso praticar mais asanas, talvez na minha vida eu preciso de um terapeuta para me ajudar, porque eu me dei conta de que esse trauma que eu tive no passado está aqui, e é uma dor, e eu tento o que eu posso para me proteger dela, sabe? E quanto mais eu tento me proteger de algo, mais esse algo tem poder sobre mim, né? Então, Não, isso é muito legal, porque, primeira coisa, né, disso que você falou agora, que a cura, ela não é uma coisa que acontece do nada. E eu também concordo com você nessa palavra cura, ela tá ficando um pouco desgastada, que nem algumas palavras vão ficando, né? A palavra sim. iluminado, a palavra transcender, tudo isso está ficando um pouco. Aham, A própria palavra autoconhecimento está ficando desgastado, mas não quer dizer que essas palavras perderam a importância delas, sim. né? Mas esse processo que você está falando, né, e que eu concordo absolutamente,
ele acontece em etapas, né? Às vezes a gente quer que a coisa aconteça de uma vez e curou, tá Exato. pronto, né? Acabou. Só que não é assim. O próprio, aí vou seguir, né? O texto que eu mais me estudo a fundo há muitos e muitos anos, né? E que cada vez mais eu descubro novas camadas nele, é um texto chamado Yoga Sutra de Patanjali, né? Certamente você conhece, mas para quem está aqui, é um texto de uma era considerada a era clássica do yoga, o que não quer dizer que a era boa ou ruim, e que esse texto é melhor ou mais importante ou menos importante do que outros, nada a ver. Mas esse texto tem um processo, uma hora ali que ele fala que esse processo do yoga é um processo de você ir identificando condicionamentos que não são muito produtivos, que não são muito bons para você, e você vai substituindo ele por condicionamentos mais adequados. O processo do yoga, no final das contas, é você se livrar dos condicionamentos. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Exato. Então, antes de eu querer me livrar dos condicionamentos, achando que isso vai acontecer num estalar de dedos que não vai, é a gente entender que sempre que eu identificar um condicionamento ruim, ou um condicionamento que não é adequado, eu trago um condicionamento que é um pouquinho mais adequado. E não o melhor de todos, e não o mais correto, e não né, o que vai me levar à transcendência. Mas sim um condicionamento que, cara, isso aqui me traz um pouco mais de leveza, isso me traz um pouco mais de clareza. E aí, ainda abordando esse texto, né? Tem alguns sutras lá, né? Tem 3 sutras mais especificamente, 46, 47, 48 do segundo capítulo, que falam sobre asana, né? E aí eles falam, primeiro ele fala, né, aquele sutra mais famoso de todos, né, que é Sthira Sukham Asanam, né, que normalmente é traduzido como asana, uma postura firme e confortável. Só que não é assim que eu interpreto mais, eu acho uma interpretação meio ruim, porque ela pode ser interpretada, existe essa interpretação, mas eu acho que ela é, principalmente para nós que vivemos nessa condição, ela é fraca. É. Não é assim. O asana é sempre uma postura firme e confortável. Eu não gosto de interpretar asana nem como a postura em si, né? E sim, por exemplo, quando ele fala que asana é sthira e sukham, né? Sthira, essa firmeza ou essa rigidez, e sukham, esse conforto, esse relaxamento, né? É mais que asana é uma atitude de equilibrar essas duas coisas. Em tudo, né, Em tudo, Caio? Na vida. na Na vida. vida. Então, se a pessoa é muito dura, ela tem que dar uma soltada, Uhum, né? uhum. E, Você pô, sabe? isso é uma coisa que acontece muito, muito nas suas aulas que eu vejo, né? Assim como às vezes pessoas muito soltas, elas precisam de um pouco mais de firmeza, Claro, né? sim. Pessoas às vezes que já são muito soltas e querem sempre soltar mais, elas continuam agravando aquilo que elas têm. Exato. Então tem que ter um lugar de observação ali para você ver, cara, hoje eu preciso do quê? Né? Que é isso que você fala, deixa o corpo falar um pouco. Sim. Você sabe que isso é tão importante porque o que que acontece, né? Eu tenho muito forte para mim essa coisa prática da vida. Tudo que eu vou estudar e tudo que eu vou fazer, eu preciso ser capaz de praticar na vida. Então, para mim, a asana é uma postura diante da Claro. vida. E aí, eu lembro que eu tive, todos nós, né? A gente tem, a gente vai ser sempre provocado pela vida por situações que a gente gosta e situações que a gente não gosta. Situações confortáveis e não confortáveis. E aí vem os gostos e as aversões, enfim, mas vem os fatos. E no ano passado eu fui confrontada por uma situação bastante difícil. Eu fui num médico com a minha tia, e eu tive um diagnóstico muito triste e estava a família dela toda lá. E naquele momento foi o asana mais desafiador que eu precisei, porque eu precisei ter firmeza e conforto. Eu precisei, naquele momento, usar todo o meu yoga sentada diante do médico, com a minha tia do lado, aos prantos, com o filho dela perguntando se era hereditário, a condição não tinha cura, e o médico me olhando com aquela cara, isso é tudo que a ciência sabe. Porque o tanto que a gente não sabe, o tanto que a gente é ignorante, é imenso. Eu até me arrepio, assim, tenho vontade de chorar, porque é isso, sabe? É para isso que o yoga me capacita. O yoga me capacita para essa vida e além dessa vida, sabe? O yoga me capacita para ser capaz de dançar diante dessa dança que é a vida, sabe? No tapetinho, mas principalmente fora do tapetinho. Então, eu gosto muito de quando você traz esse sutra, porque é muito importante que nós, como
yogis e yoginis, a gente possa, de verdade, principalmente a gente que traz o yoga, né? É porta-voz do yoga, tem uma grande responsabilidade nisso, da gente poder arejar um pouco os termos rígidos e trazer o yoga como uma forma de vida que torna a nossa vida muito mais coerente, muito mais dármica e muito mais leve. Você Porque no sabe, final, onde tem coerência, tem leveza. exato. Você sabe que no Hatha Yoga Pradipika, né? Eu fico trazendo esses textos só para as pessoas não ficarem achando que a gente está inventando esse negócio, que tipo, é a versão New Age, é a versão. Não é esse rolê, né? Por exemplo, Hatha Yoga Pradipika, que é um texto bem tradicional também das técnicas de Hatha Yoga, né? Que foi escrito pelo Swami Swatmarama, além do segundo capítulo, tem uma parte que ele está falando de 6 coisas que o yogi, que aquele que está no caminho do yoga, ele deve evitar, porque afastam ele do processo de yoga, né? E uma dessas coisas é o que o Swami Swatmarama ele chama de Niyama Graha, que significa você ser muito rígido a regras. Isso afasta você do yoga, o que é muito diferente do que as pessoas acham, né? Que yoga é você seguir cegamente aquela coisa porque tem a regra. Não! O yogi, ou aquele que está com clareza mental, porque para mim é isso, né? O estado de yoga é um estado em que você está sem um monte de peso, sem um monte de trava, sem um monte de amarra, você consegue olhar para a realidade com clareza e você consegue atuar de maneira adequada. Para mim, isso é yoga. Para mim, isso é você ser iluminado. Não é você vestir uma túnica laranja e falar coisas com uma voz aerada. Sim. É você olhar para a realidade com muita clareza e compreender, né, o que de fato me cabe fazer. Para mim, o Dharma é isso. É eu entender o que me cabe fazer agora. Né? Não a minha missão de vida para o resto da vida, porque pode ser que isso mude. Né? Mas muitas vezes as pessoas acham que yoga é você seguir regras, seguir uma doutrina, né? E não necessariamente é. Seguindo ali naquela ideia do Yoga Sutra que eu falei, né, do primeiro sutra de Asana, o segundo sutra que fala de Asana, que é o 47 do segundo capítulo, ele fala 2 coisas também que eu vejo absolutamente na sua prática. Então, por isso que eu quero trazer isso, depois eu vou te passar para ver como é que você enxerga isso. A primeira, o Sutra 47, ele fala assim: Prayatna Shaitilya Ananta Samapatibhyam. Né? Então, primeira coisa, Prayatna Shaitilya. Shaitilya significa soltar. E Prayatna é um empenho. Então, asana é um empenho para você soltar esse monte de nó, esse monte de amarra que existe aí. Isso está escrito lá. Né? E depois ele fala que é Ananta Samapatibhyam. E Samapatihi, ele traz isso no primeiro capítulo também, é como se fosse um momento de ajuste. Então, sabe o fotógrafo que ele está aqui no foco, aí tem um momento que ele está no foco, aí tem um momento que ele ajustou? Esse momento de ajuste é o que ele chama de Samapatihi. E Ananta, né, tem muitas traduções e interpretações disso, mas uma delas é a eternidade. Né? E o que é a eternidade se não o presente? O presente é a única coisa que está sempre acontecendo. Né? Eu tenho uma tatuagem aqui, horrorosa, por sinal, que está escrito presente e eternidade. Né? Mas que é para representar um pouco isso. Né? A única coisa que de fato é eterna é o presente, que ele está sempre acontecendo. E o asana é essa ferramenta para você se soltar desses nós que te prendem no passado, para você se fundir com o presente. E isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção na sua prática. Eu lembrei desse sutra vendo a sua prática lá no festival de, acho que foi 2022, 2023, porque eu vi as pessoas soltando e elas estavam presentes. Exatamente. Presentes. Aquilo é uma prática de asana perfeita, dentro da minha visão. Ela é absolutamente uma prática de asana e ela trabalha de maneira muito adequada ao que aquelas pessoas naquela condição estavam precisando, né? Porque o asana não é você pegar um asana com uma postura com um nome em sânscrito e obrigar todo mundo a fazer. E aquela pessoa ali está precisando. E como é que você sente isso nas suas práticas? Por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de fazer, né? No festival do ano passado, por exemplo, eu queria ter feito a sua prática também, mas eu estava num outro lugar ali naquela hora. Mas como é que é a sua prática? Como é que você leva? Existe algum tipo de guiança? Existe algum tipo de correção?
Como é que rola isso? Só para quem nunca nem consegue vislumbrar como é que era uma prática de asana em dança, como é que seria? Seria assim, Thiago, o que que lidera sempre, primeiro, é um tema que vem. Então, sempre tem esse estudo do campo também, né? Do campo do, por exemplo, eu vou pro Paraty, Yoga Festival, né? Então, tem um tema e as pessoas vão para esse tema. Então, dentro desse tema, eu fico pensando como que eu posso trazer o Yoga Dance, que é uma prática, querendo ou não, disruptiva, porque vai trazer um asana de uma forma diferente para as pessoas, que é dançado. Não vai ter formas de asanas e não vai ter correções. Então, não vai ter todo mundo fazendo a mesma coisa, o que já é muito diferente e já gera um desconforto ou pelo menos um estranhamento. Então, já teve muitas vezes de eu ir no festival e já tá todo mundo com tapetinho. Eu falei, gente, primeira coisa, vamos tirar os tapetinhos. Tirar o tapetinho, meu Deus! Nua sem tapetinho! Só uma domuca! Não vai ter asanas. Asanas assim, vai ter asanas, mas não dessa forma. E aí quebrar esse primeiro desconforto e gerar essa confiança de que, cara, aí eu explico um pouco, né, que o que é o Yoga Dance, né? Então o Yoga Dance é muito difícil de definir o indefinível, né, Caio? Assim como o yoga, enfim. Mas a gente precisa trazer até para a mente poder compreender, a gente poder discernir, né? Mas o yoga é muito esse lugar de trazer o Yoga Dance, né? De trazer o yoga, é a dança pela presença que o yoga evoca. Então a gente usa esse estado de presença que o yoga evoca. Claro que isso eu não vou falar porque é muito técnico, mas eu vou ter músicas que vão estimular a inteligência do seu corpo. E o que eu preciso de início é que as pessoas confiem no processo e não é nem em mim, na minha guiança, é no corpo delas. É que elas vão escutar aquela música e aquela música vai ressonar, se elas deixarem o corpo falar. Porque o problema é que às vezes a gente está tão aqui que a gente quer fazer o asana porque a gente acha que o asana é só aquilo. É só do Mukha, ou é só Trikonasana, ou é só Bakasana, whatever. E aqueles são asana. Então a mente fica, não, mas isso aqui não é yoga. Exato. Isso aqui não é yoga. E não acontece nada, você não está nem escutando a música. Porque é um processo tão... Isso que você percebeu é um processo tão sutil e profundo que a escuta da música ela não se dá pelos ouvidos, ela se dá pela A pele, vibração pelos do órgãos, porque tem a frequência que conversa com os chakras. E ali pode ter, naquela região, sei lá, pélvica, pode ter um trauma, por exemplo, um abuso, né? sabe? E aí essa mulher vai começando a dançar esses quadris e esse trauma, ele tem... porque o trauma está no corpo, não tem outro lugar. E por onde a gente sana trauma? Pelo corpo. Quanto mais a gente puder ir para o corpo, melhor. Porque você dá a oportunidade desse trauma ser movido, de toda essa energia que está ali presa, se mover, começar a se mover e vir para a consciência. E muitas vezes isso já vai fazendo um trabalho é como uma varredura, como uma limpeza em muitos outros órgãos, em muitas, sabe, couraças, Claro. crenças limitantes, muitas coisas, e você tem a oportunidade de, naquele momento, com total presença, perceber a mobilidade dos traumas, das couraças, das crenças limitantes. E aí, o que, que eu faço? Eu vou percebendo tudo isso com os olhos bem abertos, com a escuta do meu corpo todo, e eu vou trazendo guiança. Muitas vezes eu trago palavras, frases, por exemplo, eu vejo que as pessoas estão muito presas, eu trago algo que tem a ver com aquela música, com aquela energia que a gente está trabalhando, porque tem pessoas que precisam de mais guiança para poder se soltar no processo. Então, às vezes eu proponho olhos fechados se eu percebo que está muito difícil para as pessoas se soltarem, sabe? Então, tem sempre uma guiança que tem a ver com a energia que a gente está trabalhando de cada chakra. E a ideia é fazer todos para que a gente faça essa corrente ascendente, né? Que vem desde o primeiro até o sétimo, e claro, que depois a gente sabe que fica, né? Corrente de liberação, corrente de ação, enfim. Mas é isso, É, assim. tem uma. Só para
continuar trazendo aqui referência, só porque eu acho bom, né? Eu sou um cara que gosta de referência. Eu aprendi assim, né? O meu professor, que é o meu professor até hoje, que eu amo muito, é o Diego Cury. Ele vai estar, inclusive, no Paraty Yoga Festival esse ano. Eu aprendi com ele de uma forma que era assim, a gente falava, isso aí tá, o yoga é assim, né? Aí tem essa fala. E ele sempre falava assim, tá onde isso? Cadê? E não é só isso tá no Yoga Sutra, tá no Yoga Sutra, no capítulo tal, no sutra tal, e fala o sutra. Eu aprendi assim, né? Então, para mim, isso é muito importante para que eu não, para que as pessoas entendam que eu não estou inventando. Para que entendam, inclusive, que nem a Fê, apesar dela estar inventando, ela não está inventando. Sim. Ela está colocando em prática com uma outra roupagem, com uma outra forma, adequada ao que o momento pede, mas que isso é absolutamente respaldado, por exemplo, pelos próprios textos clássicos e às vezes com uma visão mais dura. Mas enfim, primeiro sutra do quarto capítulo, né? Patanjali fala que existem 5 formas de você acessar um estado especial de qualidade mental, né? Aí ele fala Janma, Oshadi, Mantra, Tapa e Samadhi Jaha. Ou seja, tem 5 formas que pessoas podem acessar esse estado mais especial da mente. Algumas pessoas já nascem com essa qualidade, Janma, né? Então, pessoas que já nascem com uma qualidade especial. Você vê, né? Tem pessoas que têm uma capacidade de percepção absolutamente mais elevada do que a minha, por exemplo. São raras, são pouquíssimas, mas existe. A segunda forma que ele fala é Oshadi, que é muito polêmico, inclusive, mas é usar substâncias e ervas, né? Plantas medicinais. Isso está no Yoga Sutra. Não é Caio que está falando, né? Lá está escrito, na segunda palavra dos primeiros versos do quarto capítulo existem certas plantinhas que vão te levar para uma outra qualidade mental. Ele não está falando de bom ou ruim. E nem está falando que é para você fazer ou não fazer, mas ele falou que tem. Né? E a terceira coisa que ele fala é mantra. Quando ele fala mantra aqui, ele não está falando mantra cantado, mas ele está falando mantra ritual. Um ritual que você usa esse ritual para chegar numa qualidade mental. Né? E isso é presente não só na cultura védica, não só no Yoga Sutra, mas se você for ver em todas as culturas do mundo, rituais que você mexe o corpo, que você se envolve, e a partir daquele ritual você chega numa qualidade mental de muita presença, uma qualidade mental em que possivelmente você vai ter percepções diferentes, você vai ter insights, você vai ter ideias, você vai afrouxar certas couraças, né? Que foi isso que a Fê falou, que acontece e realmente acontece muito bem, né? E aí depois ele fala de tapas como uma austeridade muito profunda, né? Tipo aquele monge, né, tibetano que ficou com o braço elevado, sabe? Aquilo é uma austeridade muito profunda, aquilo não necessariamente, aquilo, né, não é a rimsa, por exemplo, né, ali tem uma violência com o corpo, mas mesmo assim ele chega numa qualidade mental especial. E por último ele fala de Samadhi Jaya, o caminho do yoga que ele está propondo ali, né? Mas enfim, queria contar uma historinha minha rapidinho. Eu sempre fui um cara que me achava um cara que não dançava. Que não dançava? Que não lançava, né? Sempre. E eu sou músico, desde menino, desde 12 anos eu toco instrumentos musicais, né? Vivi de música durante 15 anos da minha vida. Então, de 2000 a 2015, eu vivi trabalhando de música, viajando o Brasil inteiro, fazendo shows. Mas eu não gostava de dançar porque eu achava que não sabia, né? Porque eu tinha aquela ideia de que para dançar tem que ter técnica. Então, eu tenho que saber fazer a dança do forró. Eu tenho que saber fazer a dança do sei lá o quê. E como não sabia, eu ia lá pro meu cantinho, quando tinha festa, a galera dançando, eu ficava lá no meu canto trocando ideia, beleza. Até que eu comecei, a partir do processo do yoga, né? Eu comecei a conhecer meu corpo de diferentes formas, eu comecei a estudar outras formas de movimento também. E aí, é o Matheus me brincando. Só quem já viu que sabe, ele falou. Não, hoje em dia eu até gosto de dançar, eu vou justamente chegar nesse ponto. E eu comecei a soltar o meu corpo de outras formas, muito parecido com o que você falou, né? Fecha os olhos, deixa manifestar. No começo eu ficava assim, mas será que isso aqui está certo? Será que está bonito? Beleza. E fui me experimentando, eu fui ganhando muita consciência corporal, né? Por causa das práticas de asana mesmo. E eu lembro que um dia eu fui num casamento de um casal de amigos, né? Lá em Beach Park, casamento lindo e tal. E nesse casamento, Fê, eu falei assim, eu vou dançar e não quero saber de Olha, absolutamente nada, não tem ninguém olhando. E eu ia dançar, mas assim, dançar muito mesmo, muito. Foi um casamento de 2 amigos meus de colégio, assim.
e só, sabe, num lugar que eu estava me sentindo muito protegido ali, muita Seguro. confiança, seguro. E eu fui dançando, 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 mas dançando, tipo, absolutamente entregue, e rebolando, e fazendo coisas que eu não tinha a menor ideia de como estava aparecendo, Aham. mas eu estava indo. E aí chegou no final, Em estado de yoga total. total, não, total. Interno. Exatamente, interno presente, desfrutando daquilo que estava aparecendo para mim, sem julgamento, sem nada. E aí chegou no final, eu estava indo com os noivos embora, assim, né? Tipo, os últimos da pista, literalmente, assim. E aí chegou a Carol, que era a noiva, ela virou para mim e ela falou: Porra, eu tava ali dançando o tempo inteiro, mas toda hora eu olhava pro Caio, ele dança tão bem que eu tava sempre tentando acompanhar ele. Eu falei: Eu não danço bem, não, nem sei dançar, sabe? Mas ali foi uma coisa que foi tão solta Sim. que não tem certo. O bom de ver alguém dançando é porque você vê que a pessoa tá gostando. Não é Exato. necessariamente que é bonito ou não. É claro que tem danças que são uma coisa linda. O meu Instagram, por exemplo, é só dança, né? O meu Instagram pessoal. Eu adoro ver pessoas dançando. Mas quando você está vendo alguém de verdade, alguém vivo na sua frente, né? Só de você ver que aquela pessoa está ali, solta, de verdade, dá um nível de transbordamento que é gigante, né? E não tem a É, ver com saber dançar, né? Eu acho que você estimula muito isso, né? muito. Essa é uma frase que eu uso muito, porque não tem saber ou não dançar. A dança é a nossa natureza. Tudo que tem dentro do nosso corpinho dança. Nossos fluxos sanguíneos, nosso coração, inclusive, que emite um ritmo, né? Você que é músico conhece muito bem dos ritmos. Ritmo do pulsar, ritmo da pressão cardíaca, ritmo do sangue, o pulmão, enfim, tudo. As células estão o tempo inteiro morrendo, nascendo, se multiplicando, enfim. Então, a lua, as estações, então o tempo inteiro tudo dança. Onde a vida, a dança, a movimento. Então, quando você se permite, em estado de presença, fazer o que você fez, é um estado de yoga, é uma imersão de momento presente, sem igual. Porque isso que é o mais. Às vezes as pessoas vêm e falam, mas eu não sei dançar. Não existe não sei dançar. Exato. Existe a gente estar tão desconectado da nossa natureza e da natureza que nos criou, que a gente inventou, que tem uma forma certa de dançar, de se mover. E esquece que o nosso corpo e o grande mistério cuida disso. E a gente sabe, o corpo sabe, a gente só precisa voltar. Só não, né? Porque não é um caminho tão fácil de fazer. Você viu, né? É exigente, porque Não. no começo a mente vai ficar, será que tá certo? Aí, será que tá... Aí eu tô rebolando, meu Deus! Eu tô rebolando. Então é você poder se libertar de todos esses tabus, porque tem muito tabu no nosso corpo também. Ai, não posso rebolar, porque senão vão achar isso de mim. Ai, eu tô. Quer ver dar aula em empresas, assim, ambientes que as pessoas são colegas. Total. Nossa, o maior medo delas é que, ai, meu chefe vai ver, o meu colega vai ver, vão zoar de mim a vida inteira. Né? Então, é esse lugar. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, né, porque eu fiz todos esses estudos fora, e quando eu voltei para morar no Brasil, eu pensei, nossa, o yoga dance vai ser muito bom, porque brasileiro adora dançar. E eu cheguei aqui, foi totalmente o contrário. A primeira aula, eu falei assim, Caio, eu vou voltar, eu vou sair do Brasil. Porque eu cheguei primeiro no Brasil, as pessoas me julgaram muito por causa do yoga dance. Claro. Professores de yoga que eram minha referência, me chamando de louca, falando o que você está fazendo com yoga, você está deturpando o Eu yoga, já misturando yoga com yoga dance. dança. Depois eu falo, vai. E aí, Caio, foi assim, eu falei, nossa, eu vou embora. Meu país não é aqui não. Só que ao mesmo tempo tinha uma galera me pedindo, porque eu dei a primeira aula, ninguém nem se mexia, as pessoas, literalmente, os corpos ficavam ali, tá, o que é pra gente fazer? Você fala. Que é essa necessidade do dogma, essa necessidade de me fala o que fazer que eu faço. Eu gosto muito do que o Roberto do yoga contemporâneo fala, né? Uma forma de yoga bem Sim. sedentária. Você não precisa fazer nada, você só recebe e segue a cartilha, sem nem questionar. E aí eu falei, cara, então se eu for ficar aqui, eu vou estudar com os professores do Brasil, porque eu quero entender qual que é a nossa visão do yoga no Brasil, que é tão doutrinária assim, que parece uma religião para mim, sabe?
E aí eu comecei a estudar Vedanta, comecei a estudar Tantra, comecei a estudar com os professores daqui, que davam aula aqui, né? E aí eu fui me fortalecendo, fortalecendo a prática e realmente trazendo para as pessoas esse novo olhar de asanas, esse novo olhar de uma prática extremamente terapêutica, onde não tem certo e nem errado. E exatamente essa é a grande medicina. Ao invés de não, tem um jeito certo, eu vou te ensinar esse único jeito que existe. E o resto é errado, sabe? Porque o nosso corpo tem uma capacidade imensa de se autorregular. E se a gente aquietar a nossa mente, confiar nessa sabedoria, todo mundo dentro de uma sala, mesma música, cada corpo vai dançar de um jeito. Porque você, Caio, tem uma história lá com as suas pernas e com os seus músculos, que eu, Fernanda, tenho uma outra história, um outro rolê totalmente diferente com as minhas pernas. Estou dando só um exemplo, gente, porque de repente a gente está no primeiro chakra, está no habita, seria eu estou habitando, porque às vezes eu trago essas guianças, sabe, Caio? O que as suas pernas querem dizer? Que movimentos as suas pernas? A gente fica lá nas pernas, numa viagem das pernas, numa música inteira. E para cada pessoa vai ser diferente, porque ela tem traumas ou histórias ou memórias musculares e até de outros rolês, de outras vidas diferentes e distintas. E isso é um lugar seguro onde cada pessoa vai poder expressar tal qual chega para ela. Não tal qual como você quer, até um pouco mais profundo que isso. Tal qual precisa, como o seu corpo precisa se expressar. E não como a mente quer se expressar para parecer bonito para alguém e alguém julgar, nossa, como ela sabe dançar, sabe? Porque a gente fica num lugar muito intelectualizado, né? Eu acho que esse é o grande desafio dessa era, assim, que é uma era que realmente valoriza muito a intelectualização de tudo, né? Que é o famoso me explica. Eu preciso que você me explique, né? E a explicação sempre perde em termos de sensação, né? Palavra não é uma boa forma de explicar coisas de sentir. Eu sempre dou um exemplo que é: se eu te der uma laranja e pedir para você me explicar o cheiro da laranja, nunca vai ser o cheiro, nunca vai nem chegar perto do que eu pegar uma laranja e cheirar, né? E a gente está vivendo uma intelectualização do yoga, ou seja, eu preciso entender. Sim. Algo que é de sentir. E isso é muito delicado, né? Porque aí a gente fica muito preso a essas coisas. E é muito interessante que quando a gente vai mais fundo em alguns estudos, assim, a gente começa a ver o quanto que existe muita interpretação equivocada sobre algumas coisas. Então, por exemplo, os textos de Hatha Yoga, né? Esse, por exemplo, Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita, Gheranda Samhita, que são os textos de onde surgiram essas técnicas que muito se praticam hoje, né? Uhum. Os asanas, pranayamas, bandhas, essas coisas todas vêm desses textos, né? E muitas pessoas vão lá para esses textos, vão no capítulo onde estão as técnicas e executam as técnicas. Só que, na verdade, elas pularam o primeiro capítulo, que é para quem são essas técnicas? Para quem que são, né? E aí lá está descrito muito claro, por exemplo, no Hatha Yoga Pradipika, no primeiro capítulo, ele está descrevendo quem que deve fazer essas técnicas. Primeira coisa que ele fala, né? Pessoas que se isolam da sociedade, pessoas que se isolam da família, abandonam religião, abandonam os amigos e vão viver sozinhas, isoladas, dedicadas absolutamente a essas técnicas. É para elas que essas técnicas são destinadas. Aí vem a gente aqui, no Instagram, no meio de São Paulo, com trânsito, com sei lá o quê, e acha que só a aplicação das técnicas vai chegar ao resultado. Só que não. Aquelas técnicas são para pessoas em isolamento. E não é que só aquilo é yoga para aquelas pessoas, naquele tempo, naquela condição, com aquela orientação, né? Uhum. E a gente precisa, essa é uma tecla que eu bato muito, a gente precisa saber traduzir Exato. isso. De onde isso veio e onde isso está, né? Aham. Porque eu já recebi perguntas sobre, Caio, você já viu aquele yoga dance? Você acha que aquilo é yoga? E eu falei exatamente isso. Eu falei, eu acho que aquilo é yoga, porque aquilo é yoga para muita gente. Aquilo vai trazer clareza para muita gente depois da dança. Aquilo, caraca, pode crer, tá meio que tudo bem, né? Uma pessoa que estava cheia de preocupação na cabeça.
um monte de coisa. Depois da dança, ela soltou, ou seja, aquele praiado na chaiteira, aquele empenho para você soltar os nós aconteceu. Ela soltou. E qual é o resultado da prática de asana? Ele fala no 48 do segundo capítulo, né? Tato dwandwa na bhigata ha. Então, o final de uma prática de asana, ou melhor, o estado de asana, que eu gosto muito de abordar muito mais assim do que uma técnica, Sim. mas o estado de asana é um estado de estabilidade. Uhum. Você não está com nada em muito excesso e nada com muita diminuição, né? E se você faz qualquer tipo de prática, e isso existe dentro do Yoga Sutra, por exemplo, no 39 do primeiro capítulo, ele fala: qualquer prática, qualquer coisa que te traga para esse estado de estabilidade pode ser uma prática de asana. Qualquer coisa, pode ser ping-pong. Ping-pong pode ser yoga. Claro que pode. Né? É que depende de qual é a sua atitude, depende de como é que está a sua intenção ali dentro. É muito mais no bhava, né? Ou seja, na intenção e na atitude do que no seguir técnicas de maneira estrita, né? Só para a gente fechar, tem um professor, o professor dos meus professores, né, ele chamava Desikachar, foi filho do Krishnamacharya. Uhum. Tem uma história dele que eu amo, assim, que eu acho que ela ilustra muito bem isso. Uma vez ele foi receber um aluno dele lá na Índia, né? Eles o Desikachar morreu, né? Mas eles moravam em Chennai. Ele foi receber um aluno lá para passar um tempo com o Desikachar. E era um aluno que o Desikachar sabia que ele tinha uma qualidade mental muito negativa, sabe? Aquela pessoa que tudo tá ruim, aí chegou lá na Índia, pegou um avião, tá ruim, teve muito trânsito, e muita confusão, e a comida, e tava tudo ruim. E aí o Desikachar olhou para ele, olhou para trás, tinha uma câmera do filho dele, o Kaustubh. O Kaustubh trabalhava com audiovisual também e tal, também é professor de yoga, né? E aí ele olhou pro cara e falou assim: quer saber? Pro aluno, né? Eu tô fazendo um livro aqui que vão ter muitas imagens da Índia, eu preciso de uma ajuda sua. Cara, hã? Eu achei que eu ia estar fazendo yoga. Ele, não, mas antes da gente começar as nossas aulas, pega essa câmera aqui, pegou a câmera do costume do filho dele, deu na mão do cara, o cara, eu não sei mexer no câmera, não tem problema, se vira. Eu preciso que você ache fotos bonitas da Índia. Sai, daqui a 5 dias você volta. Uau. O cara não voltou em 5, não voltou em 10, voltou em 15. Com um sorriso daqui até aqui. Olha aqui, Desikachar, olha essa foto aqui maneira que eu tirei. É claro que ele não falou maneira, né? Isso foi o cara falando. Olha aqui essa foto linda que eu tirei, aí eu vi o Swami ali sentado e com um pássaro atrás, eu peguei desfocando. Começou a contar quanto ele tinha visto as maravilhas da Índia, e o Desikachar no final falou: obrigado, não tem livro nenhum. Isso foi só a sua prática de yoga. Por quê? Para uma mente negativa, o Desikachar precisava de alguma forma quebrar aquele condicionamento. Isso é yoga. Exatamente. Puro. Yoga aplicado lindo. Não precisa fazer trikonasana, o Surya Bedhana Pranayama com mula banda. Não precisa dessas coisas. Às vezes isso até atrapalha o processo. Porque você está justamente racionalizando, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu quero chegar no estado que eu li no livro. E não é isso, né? Exato. E os grandes mestres, normalmente, quando eles vão dar uma iniciação, eles não começam por asanas. E às vezes nem dão asana. Eles vão qual é o estado de yoga, qual que é a medicina que aquela pessoa precisa para entrar no estado de yoga. Exato. E não, como fala, generalizar, né? Porque não é para todo mundo todos os asanas. Exato. Não é para corpos e muito menos para os estados de vida que você precisa. E isso, para mim, no Yoga Dance, essa parte do yoga é muito evidente. Porque cada corpo vai responder de uma forma diferente. Cada corpo vai fazer o que é necessário para se autorregular, sabe, Caio? Então, essa liberdade, esse estado de yoga, essa escuta do corpo, é a escuta da vida. É a escuta da gente se lembrar quem a gente é, de que a gente está aqui no planeta colorido. A minha terapeuta gosta muito de falar isso, a Cris Ganzo. Oh, e eu gosto muito. Sério que você faz terapia com a Cris Ganzo? Você conhece? Pô, eu conheço muito a Cris, já fiquei na casa dela hospedado algumas vezes. A Cris é uma yogini, né? Eu falo pra ela, aqui, ó. Vai lá em cima. Mestra. Ela, olha, tô aqui. Ela é demais, aprendo muito com ela. E ela fala isso, né? Até me perdi do que eu tava falando, desculpa.
Nada, não tem problema, mas a Cris vale tudo. Você estava falando de justamente desses estados, né? Que como a gente vai para um lugar que a gente vai entendendo as nossas amarras, e a gente vai desfazendo as nossas amarras. Exato. E, gente, eu quero aproveitar isso que aconteceu agora, porque o que aconteceu comigo agora é uma névoa mental. Eu tenho menopausa precoce e névoa mental é um dos sintomas. E isso é muito legal. Por que eu estou falando disso, né? Porque o Yoga Dance também me trouxe muito esse lugar da presença. Estou aqui falando com vocês, eu estou presente de que, opa, teve um lapso aqui na minha mente, uma névoa mental, e agora eu vou parar, perguntar para o Caio para ver se eu consigo me lembrar o que eu estava falando. E isso tem acontecido com mais frequência. E é um lugar até, a gente falou da Cris, né? E é um lugar até que eu estava falando muito com ela isso, né? Porque é um lugar de vulnerabilidade. Sim. E o Yoga Dance também traz esse lugar. E é necessário. A Cris sempre fala uma coisa, ela falou, Fernanda, não existe assim, eu vou estar vulnerável. Não, a gente é vulnerável. Ser humano, a condição do ser humano é ser vulnerável. A questão é, eu vou expor essa vulnerabilidade e vou falar para as pessoas, gente, isso aqui é vulnerável para mim, ou eu não vou. Mas as pessoas, independentemente de eu expor ou não, de eu falar ou não, vão sacar a vulnerabilidade, porque ela é o nosso estado natural, sabe? Então, isso também aí, para fechar, Caio, que eu estava falando da crise e tal, que eu trouxe ela, do planeta, que eu estava falando do planeta colorido, né? Essa é a condição humana, né? Da gente perceber o movimento que existe, a transitoriedade, os planetas, as estações, a vulnerabilidade dentro da gente, a fragilidade até e a força. E reconhecer tudo isso junto. Né? Tem uma outra coisa que a Cris fala que eu amo, que a vida é e não mas. E o mas é esse lugar do é yoga ou não é yoga? Não, é yoga e também é dança. Uhum, Tá? uhum. E a vida é o tempo todo. Eu estou feliz e triste. Não, foi bem legal, mas no final eu fiquei triste. Não, foi bem legal e no final eu fiquei triste. Porque foram as duas coisas juntas, né? E para mim o grande estado de yoga é reconhecer tudo isso, que tudo isso acontece ao mesmo tempo. E tá tudo bem. E se eu conseguir ter um estado mental de clareza e usar as minhas práticas que vão me ajudar a trazer esse estado de clareza e presença, maravilha esse yoga. Maravilha. Seja ele dançando, seja ele fazendo asanas, enfim. É isso. Não, e uma coisa que é muito legal da gente pensar é que realmente o yoga ele é uma ferramenta que ele não fecha possibilidades. Uhum. A gente fecha, né? A gente fecha possibilidades porque a gente se identifica com uma, acha que ela é ótima e quer impor aquela para todo mundo, né? Mas o yoga é uma compreensão de que, na minha visão, né? É uma compreensão de que existe uma forma de olhar para a realidade com um pouco mais de discernimento para que as minhas ações gerem leveza. Para mim é basicamente isso, assim. Uhum. É simples, mas não é fácil, né? Não. O simples normalmente não é muito fácil, né? Exatamente. Mas assim, a nossa busca, né? Isso é interessante, porque quando eu criei esse perfil aqui, eu primeiro criei o perfil com a ideia de colocar yoga segundo os clássicos. Eu queria passar aqui visões dos textos clássicos, mas trazendo essa tradução para o agora, né? Essa era a minha intenção. Mas eu comecei a ver que, na verdade, a gente está precisando de se cuidar antes de qualquer coisa, né? Uhum. Então, o yoga, e hoje em dia, só para fechar, né? Hoje o meu perfil está escrito: yoga é, antes de tudo, cuidado, né? Porque eu entendo que a gente, às vezes, preso nessa ideia, nessa intelectualização, que a gente está indo muito, né, para o mundo, assim, muito intelectualizado, nessa ideia intelectual de chegar num estado que está escrito, a gente deixa de se cuidar. E aí a gente passa a fazer coisas que são, não, porque eu tenho que fazer isso, porque segundo o texto, porque segundo o livro, porque segundo tal, e eu deixo de perceber. Né? Tem uma coisa que você falou ali que eu acho muito fundamental, que é o que é do corpo, a gente quebra no corpo, não é na mente.
Não é no pensar, não é pensando que eu livro a minha saudade, sabe? Tipo, Sim. vídeo meu no YouTube, né, que é falando exatamente isso. O desapego acontece no corpo. Então, se eu tô com uma sensação de aperto no peito, porque eu me separei da minha. Qualquer coisa assim, né? Esse desapego, ele tem que ser. Se essa sensação de aperto no peito ela é física, eu cuido dela fisicamente. Uhum. Ficar pensando, ah, porque a minha ex-namorada, sei lá o quê. Eu vou continuar pensando, o aperto continua aqui. Agora, se eu tô com um aperto no peito e eu. Ai, seu Abra, que maravilhoso! Aí eu volto. Mudou. Não tô falando que curou, mas Mas mudou. mudou. Aham. Muda o olhar. Eu já tô olhando para a realidade com outra forma. Só porque eu, sério mesmo, só porque espreguiçou. Mudou. E a ideia é a gente estar o tempo inteiro tão atento para o corpo, para as manifestações e sentimentos que brotam do corpo, né? A gente está atento, eu sinto uma coisa, eu cuido dela. Então, se eu estou com um embrulho no estômago, eu tenho que cuidar do embrulho no estômago. Eu não tenho que ficar pensando sobre embrulho no estômago. Cuida. Se eu estou com um nó na garganta, cuida do nó na garganta, não na mente. Não na mente intelectual, né? Se eu estou com um aperto no peito, cuida do aperto no peito. Então, essa capacidade de corporificar, que eu acho que na sua prática tem muito, porque eu sei que na dança tem Sim. muito, isso é absolutamente transformador e isso é muito yoga. Muito, muito mais, na minha visão. Pode ser muito polêmico, mas eu acho, inclusive, mais yoga pra gente hoje, agora, do que eu querer, no meio de São Paulo, sentar com as pernas em lótus e querer meditar no mantra Om, Sim. sabe? Uma coisa absolutamente distante. Pode também, mas vamos ver se isso é verdade aí, hoje. Ou se você está fazendo só porque o corpo diz, né? Porque o livro O diz. livro diz. Isso que você está falando é muito importante, porque no Yoga Dance a gente tem muito essa coisa, como na dança, de corporificar tudo. Porque tudo é corporificado. O corpo corporifica tudo. Os sentimentos, as emoções, as memórias, as expectativas. Então, passado, presente e futuro, para a gente poder vir para o eterno que existe, que é o presente, Uhum. sabe? Então, uma coisa também que você falou, que eu queria pegar o gancho, é sobre esse lugar de que você estava falando, né? Que então a gente para de perceber Sim. quando a gente quer viver segundo a apostila ali, segundo o texto, segundo alguma coisa que eu tenha que seguir, que eu acho que é bom que eu siga. E aí, traduzindo, né, para como eu vejo, assim, que é a mesma coisa, mas usando palavras diferentes, eu uso muito a palavra desautomatizar, porque eu sinto que a gente está muito para esse lugar, automatizando tudo, automatizando a prática de yoga, automatizando o nosso viver. E o que acontece é isso, você para de perceber por quê? Porque você cria um nível de automatização tão grande que você já não sente mais a comida que você come, o asana que você faz, o pranayama que você está fazendo. E o escutar o corpo vem para esse lugar da gente derreter esse ter que, essa automatização para voltar a sentir. E só voltando a sentir e percebendo, eu consigo escutar o que o meu corpo está falando. Bom, meu corpo veio uma dor de cabeça. Eu preciso olhar para essa dor de cabeça. Eu percebo. Mas o que acontecia, eu vou dar um exemplo meu, antes do Yoga Dance, antes do yoga até. Eu sentia dor de cabeça. Ah, tá. Depois eu paro. Tô aqui no computador, tô fazendo 1 milhão de coisas, um dia cheio, workaholic. Eu vou até o limite, eu vou até o final do dia. Fechei o computador, entreguei o que eu tinha que entregar, minha cabeça tá estourando, já virou enxaqueca. Aí eu pego o remédio mais power que tem, coloco na minha boca, porque eu quero curar, eu quero que saia rápido, porque eu quero continuar produzindo. Exato. Então, assim, tem uma escuta, que porque me fez tomar o remédio, me fez parar, mas não é uma escuta profunda que me faz olhar e falar, opa, o que essa dor está me mostrando? Essa dor está me mostrando que talvez o meu corpo precisa descansar. Talvez ela está me mostrando que eu preciso desacelerar. Talvez as minhas escolhas de vida que não estão tão inteligentes para o que o meu corpo é capaz de me entregar com leveza, com presença. Então, no final do dia, o Yoga Dance ajuda a gente a viver de uma nova forma. E essa nova forma tem tudo a ver com yoga, porque é com mais presença, com mais leveza
e com mais alegria. Porque quando você está cuidando, que é a sua linguagem, você está nesse estado. Exato. Você está muito mais aberto a assumir riscos na vida, porque você está sentindo a vida, visceralmente você está sentindo. E quando você sente a vida de forma visceral, você sente tudo. Não dá mais para você brincar de, ai, não, eu tenho medo de sofrer, então não vou amar. Não, você vai ter que entrar no mar, sentir água fria, sentir. Você vai ter que atravessar a arrebentação. E você vai ter que sentir os gostos, os desgostos, enfim, tudo que a vida tem para oferecer. E essa é a única forma da gente poder viver de verdade, né? Com integridade, com inteireza. Então, é muito mais do que é isso, né, Caio? É do âmbito do sentir. Então, eu falaria para uma pessoa, quer saber o que é? Experimenta no seu corpo. Com yoga também, de verdade, eu acho isso. Eu lembro da minha dificuldade quando as pessoas perguntavam, eu comecei a dar aula de yoga, as pessoas, meus amigos me perguntavam, mas como que é uma aula? Eu falei, cara, eu posso te descrever como é que é uma aula, mas você tem que sentir. Só você pode saber e saber como que você, se você vai gostar, se você não vai gostar, o que você vai sentir. É só indo lá e fazendo aula. É a mesma coisa de aprender a nadar. Eu sempre falo para as pessoas, gente, é impossível aprender a nadar olhando a piscina. Imagina eu ensinando uma pessoa, olha só, faz com o braço assim, agora tira a cabeça, agora respira. Não dá. Você tem que entrar no mar, você vai tomar uns caldinhos, ou na piscina, normal, e você vai aprender, praticando, sabe? Então, é isso. Experimenta. Muito bom. E aí, Fê, então, só porque a gente até já chegou aqui no final, aproveita essa ideia do experimenta e como é que as pessoas podem experimentar. Ontem mesmo, eu conversando com a minha companheira aqui, com a Bruna, eu falei de você, falei um pouco de tudo. Ela falou, nossa, eu quero muito fazer, quero muito experimentar. Como é que experimenta? Como é que as pessoas podem te encontrar? Como é que as pessoas podem praticar, estudar com você, fazer as suas práticas e as suas vivências? Ei, Bruna, vai ser uma honra você e todo mundo que está aqui também, que depois vai assistir. Eu tô com 2 programas online, Bruno, que é uma forma das pessoas começarem. Tem um que chama Iniciação ao Yoga Dance, e dentro dele a gente trabalha o arquétipo da serpente. Então a gente trabalha esse lugar de entender, compreender os nossos apegos, desapegar honrando quem nos tornamos e o que esse apego nos fez nos tornar, né? Nos ajudou a nos tornar, enfrentar nossos medos e a coragem de habitar a nova pele. A Jornada do Ser é um programa que eu já trago online também, gravado, que eu já trago toda essa abordagem comportamental do sistema de chakras. Legal. Aí tem prática, tem teoria. E eu vou estar no festival de Paraty e vou estar em São Paulo por um dia inteiro. Eu vi que você está em São Paulo, né? Em São Paulo. Estou em São Paulo, mas eu vou hoje para um retiro também, mas volto semana que vem. Mas, enfim. Tá. Eu vou estar em São Paulo no dia 26 de julho, que eu vou dar uma vivência que chama Comer, Rezar e Dançar. Eu amo esse nome. Uhum. Que vai ter comida orgânica, almoço e jantar, vai ser um dia inteiro. E vai ter um Kirtan com a Karen Scorzato, que é uma deusa do Bhakti, e muita dança. Então vai ser um dia inteiro para dar esse respiro, para voltar a sentir, quebrar o automatismo. Uau. E o corpo, e se reconectar com a fé, se reconectar com a vida, e enfim, e viver com mais leveza, com mais alegria, com mais presença. Muito bom, muito bom. Galera, para quem não segue a Fê ainda, você tá dando mole, mas aqui em cima, onde tem o título, ó, tem uma setinha para baixo. Se você clicar na setinha, tem o meu perfil dela, você já pode seguir. A Fê não percam. Então, tudo tá lá no seu perfil, as pessoas conseguem acessar, tem link na bio, tem essas coisas? Tem link na bio. E para quem quiser participar do Comer, Rezar e Dançar, eu vou abrir as inscrições hoje ao meio-dia. Aí precisa entrar na lista de espera. Beleza pura. Então, ótimo. Então, galera, não percam essa oportunidade. Eu vou estar no festival também. Quando é que vai ser a sua vivência, Fê? Porque eu fico só até sexta. Eu fico só aqui sexta. Putz, eu não sei ainda. Eles não me passaram a data. Tá. Eu vou dar uma vivência lá na sexta também de manhã, mas sexta eu tenho um final de semana para dar aula no Rio. Então, eu vou estar no Rio. Mas eu vou estar lá só quinta e sexta, mas se você estiver lá, pelo menos a gente pode dar um abraço gostoso. Sim. Oba, muito bom. Maravilha. Então, eu agradeço muito a presença de todos, especialmente da Fê aqui, que abriu seu dia. Eu sei que você abriu essa exceção para estar aqui nesse horário, que você não costuma estar muito em telas, né? Essas coisas. Sim. Mas ó, foi uma honra,
viu, Caio? Foi uma honra essa nossa troca aqui. Gratidão a todo mundo por me ter por aqui também. E bora nós! Bora nós. Essa live vai ficar gravada, então compartilhem com todo mundo. Um beijo grandão. Até a próxima. Beijo, Tchau. tchau.